Oi gente, o meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês quais são os meus livros preferidos de não ficção. E aí, é claro que eu tinha que começar com ele. O Neil Gaiman tá aqui também, né? Ele não poderia deixar de estar. Esse livro Arte Importa, pequenininho, ele é ilustradinho. As ilustrações são do Chris Riddell, são ilustrações lindas, são ótimas, bem simples, e é um ilustrador que acompanha o Neil Gaiman há muito tempo, então os dois se entendem muito na hora de transmitir uma mensagem para o público. Nesse livro, o Gaiman vai falar em várias partes, não só sobre como e por que a arte importa, como também ele fala sobre a carreira dele, como que ele começou, que tudo bem você não fazer a menor ideia do que você está fazendo quando você começa a fazer arte, e que na verdade isso é até bom, porque quando você não faz a menor ideia do que está acontecendo, você começa a fazer uma coisa bem diferente assim do padrão, você não se prende àquilo que as pessoas acham que você deve fazer. E ele conclui esse livro com um discurso que ele fez chamado Faça Boa Arte, que é um discurso em homenagem aos formandos de uma faculdade. E nesse discurso ele vai falar sobre, mesmo que as coisas estejam ruins para você, ou até por que as coisas estão ruins para você, isso é um motivo para que você faça arte, para que você externalize tudo, para que você continue sendo criativo, você continue produzindo. Não importa o que esteja acontecendo com você, você é uma pessoa única, você tem uma visão única de mundo e só você pode criar aquela arte sobre aquela situação. Então, a arte importa e o artista importa. O próximo livro dessa lista é o A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse é um livro que, na verdade, eu ouvi ele em audiobook enquanto eu estava trabalhando. Eu trabalho com desenhos de arquitetura, então desenhando eu consigo ouvir audiobook tranquilo, dá para prestar atenção nas palavras. E depois eu ganhei o livro num sorteio no Twitter. Esse livro, ele tem uma carinha assim de autoajuda, mas não é bem exatamente isso. A Brené Brown, ela realmente é uma pesquisadora, ela faz uma pesquisa séria, ela tem apresentações no TED Talk, e nesse livro, que se não me engano eu acho que é o primeiro dela, depois ela tem vários outros livros falando sobre esse mesmo assunto, mas aqui ela fala sobre como é importante você se deixar vulnerável às situações. Isso significa que quando você vai começar uma relação com alguém, seja um relacionamento afetivo, ou uma amizade, ou que teoricamente também é uma relação afetiva, porque o afeto também está incluído nisso, ou uma relação mesmo de trabalho, você se deixando vulnerável, quer dizer, você vai deixar com que as pessoas tenham acesso a você, ao invés de você construir barreiras que vão te separar das pessoas. Nesse livro aqui, ela também vai falar muito da questão de síndrome do impostor. Ela aborda essa questão que a gente tem de inseguranças e de ficar sempre questionando aquilo que a gente está criando, aquilo que a gente está pesquisando, aquilo que a gente está estudando, produzindo, etc, etc. E como boa parte dessas inseguranças, não vou dizer que sejam exatamente coisas que a gente cria na nossa cabeça, mas são coisas que a gente vai meio que acumulando ao longo da vida, essas inseguranças, tanto por coisas que dão errado, quanto por coisas que a gente vai observando, né, na vida, e a gente começa a ter medo das coisas. Esse é o principal ponto. Você não se mostrar vulnerável a você mesmo ou ao seu trabalho, porque você tem medo de apresentar alguma coisa. Então, por exemplo, se você quer produzir alguma arte, mas na verdade você coloca muito da sua autoestima naquele trabalho, você acha que você só vai ter valor se as pessoas estiverem te aplaudindo com aquele trabalho, as chances de você realmente colocar tudo de si no trabalho e apresentar esse trabalho ao público são muito, muito menores, porque você colocando o seu valor em jogo, você vai também colocar uma insegurança muito maior nas suas próprias costas. Então, para a gente aprender a internalizar, reinternalizar,
que nosso valor não depende do nosso trabalho, o nosso valor não depende daquilo que a gente produz. Como pessoas, nós temos valor só pelo simples fato de existirmos. Nosso valor está muito mais no nosso caráter do que naquilo que a gente realmente, de fato, produz. Que tudo bem, às vezes a gente produzir alguma coisa que não ficou muito boa, ou até mesmo ficou uma bosta, mas se aquele negócio ficou uma bosta, pelo menos você aprende com aquilo. Você, ao invés de você ficar se martirizando e ficar sempre remoendo e pensando, putz, não sirvo para isso, não sirvo para isso, ficar sempre remoendo isso vai fazer com que justamente você não sirva, porque você não se deixa servir. Você não se deixa ficar vulnerável para abrir a oportunidade de realmente se dedicar a alguma coisa de verdade, ao invés de só ficar se julgando. É um livro muito legal, muito interessante e que eu acho que vale a pena ser lido mais de uma vez. Na verdade, todos esses livros aqui eu acho que valem a pena ser lidos mais de uma vez. Ligando agora com o próximo livro, Eu Controlo Como Me Sinto, é da Cláudia Feitosa Santana, é uma autora brasileira que faz uma pesquisa, se não me engano, nos Estados Unidos. A formação dela é arquiteta, mas ela é neurocientista. Ela vai mostrar nesse livro a diferença entre o que são as emoções e os sentimentos. Então, eu controlo como me sinto, não é dizer que eu não vou me deixar vivenciar emoções, mas sim que eu vou saber identificar a emoção que eu tô sentindo, ou seja, as reações físicas que uma determinada coisa causa no meu corpo, o que eu estou tirando, o que eu estou interpretando dessas reações físicas. Isso que vai ser o sentimento. Então, por exemplo, eu estar com o coração acelerado, com o estômago enjoado, suando frio, isso eu posso estar interpretando como ansiedade, mas às vezes eu também só tô com hipoglicemia. Às vezes você só tá muito eufórico, né? Então nem sempre aquela reação física tá diretamente ligada ao sentimento mesmo. O sentimento mesmo é muito mais uma interpretação do nosso cérebro. Outras coisas que ela fala nesse livro, e que são muito legais, é que como brasileira, né, ela viu um pouquinho, assim, né, do nosso contexto social mesmo, morando no exterior. Os Estados Unidos também tem uns probleminhas desse tipo. Então ela fala algumas coisas sobre... Ela fala muito como e por que algumas pessoas caem em algumas notícias falsas, como por exemplo, que a gente conhece muito, né, do viés de confirmação, que é a pessoa, ela já pensa uma coisa e a hora que ela vê uma notícia e essa notícia tá confirmando aquilo que ela já pensa, opa, pode ser verdade, você tá dizendo aquilo que eu penso, mas também outras coisas, como comportamento de rebanho. Então ela fala também sobre como às vezes é mais fácil você acreditar em algumas coisas que são mais simples, você já tem maior tendência a acreditar naquilo, do que às vezes você ter que parar e revisar algum pensamento anterior, ou aprender muita coisa para poder embasar uma certa opinião, e que algumas coisas assim que vão levando as pessoas a caírem nessas notícias falsas. Outra coisa que eu achei muito interessante, que fez esse livro se tornar assim, muito importante para mim, é que, como eu já falei antes em outros vídeos, eu tenho fibromialgia, que é uma doença que causa fadiga crônica, né, por questões como dificuldade de descansar durante o sono, dificuldade de sintetizar energia, então fico cansada por mais tempo do que seria, entre aspas, o normal. E nesse livro ela aborda sobre como nosso cansaço e o nosso gasto energético influencia na nossa vida. Então, como quando a gente vai tomar uma decisão, é muito melhor e muito mais eficiente a gente tomar a decisão em momentos em que estamos descansados, que o nosso cérebro trabalha muito melhor do que no momento que você já está cansado, né, já está naquele final de dia, que isso é muito mais fácil de te induzir ao erro. Parece uma coisa meio óbvia, mas assim, como uma pessoa com fadiga crônica, eu demorei muito tempo para perceber muitas causas do meu mal-estar, muitas causas de por que eu estava tão mal-humorada, por que eu brigava tanto com as pessoas, por que algumas coisas tão pequenas pareciam ter uma importância tão grande para mim. E com esse livro eu percebi que era simplesmente porque eu não tinha energia para fazer algumas atividades. Então, uma atividade como, por exemplo,
lavar a louça, ah, beleza, lavei toda a louça. Se alguém chegar e depois colocar um pratinho sujo ali na pia, meu Deus do céu, eu queria matar ou morrer. Mas é porque pra mim, uma pessoa fadigada, lavar louça exigia uma energia tão grande, eu já estava tão cansada e o cansaço já me trazia um mau humor tão grande que eu olhava aquilo e eu só via, meu Deus, mais um trabalho, mais uma coisa que vai fazer eu gastar energia. Então, esse livro foi assim muito importante para eu perceber muitas coisas na minha vida. E eu acho que todas as pessoas deveriam ler, porque às vezes muitas vezes por a gente estar frustrado com alguma coisa, e aí a gente briga com outras pessoas. Na verdade, a frustração é com a situação, e não com a pessoa em si, e brigar não vai adiantar nada. Outras vezes você tá frustrado consigo mesmo, você tá com sono, você tá com fome, enfim, você tá com uma gama de outras emoções, e você transforma isso em sentimentos de raiva, em sentimentos de rancor, em sentimentos de abandono, em sentimentos de muitas outras coisas que não é a realidade. Muitas vezes você só não está sabendo lidar com suas próprias emoções. É fantástico. Assim, eu recomendo muito. E é uma autora nacional, que me dá, muito orgulho. Dois próximos livros são livros de arquitetura. Os Olhos da Pele, do Juhani Palasma, que é um arquiteto finlandês. Ele fala nesse livro sobre como nós, como arquitetos, costumamos projetar muito para a visão, esquecendo de outras sensações que a arquitetura pode e deve trazer. Então, como você incorporar um cheiro de um mercado, a acústica do local, a textura dos materiais, como a textura dos materiais é uma forma visual e tátil ao mesmo tempo também, que, por exemplo, às vezes você vê um castelo, né, daqueles medievais, todos feitos de pedra, e você só de olhar, você já meio que pré-sente como é aquela textura áspera, que aquela pedra vai estar geladinha, que aquela pedra vai estar úmida. Várias sensações que a gente consegue ter, além de nos limitarmos à visão. Isso ele aborda um pouco em outro livro também, A Imagem Corporificada, como a gente tem reduzido muito a arquitetura e muitas outras coisas da nossa vida, uma coisa meio 2D. Assim, é como se a gente vivesse em fotos. Quando na verdade a vida não é nem 3D. A vida também tem a questão do tempo, de todas as sensações, são várias dimensões sensoriais diferentes para toda a nossa vivência, para a gente parar de só pensar, isso vai ficar bonito pro olho, né? Tem que ficar agradável, de outros tipos de sensações. E por último, O Culto Moderno dos Monumentos, do Alois Riegel. E nesse livro ele vai falar sobre quais são os valores que nós atribuímos aos monumentos. Primeiro, ele começa definindo o que é um monumento, né? Que monumento é tudo aquilo que vai te remeter a uma memória, seja um monumento que foi construído com a intenção de remeter à memória, algo comemorativo, como tipo um obelisco, que seria um monumento volível, quanto monumentos que não têm essa intenção de memória. Monumentos que eles se tornaram importantes ao longo de sua vida útil, como, por exemplo, Sesc Pompeia, o MASP, enfim, várias obras ao longo dos séculos que eles vão se tornando monumento pelo seu uso. Por exemplo, aqui na minha cidade, a gente tem o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. É um colégio enorme, salesiano, muito bonito, e que ele é um monumento para a cidade por causa da sua importância sociocultural, porque aquela construção teve uma importância muito grande durante a história da cidade, para os moradores da cidade, através de gerações, etc. Então, nesse tipo de coisa que ele vai se basear, ele é muito importante para mim, porque eu baseei o argumento do meu TCC nesse livro. Ele vai falar pra gente os contrapontos entre ter monumentos que são mais importantes por remeterem à memória, em compensação a outros que são mais importantes pela questão do seu uso mesmo, de que eles têm mais valor estando mais novos, ou se eles vão ter mais valor como ruína,
ou se eles vão ter mais valor como um documento histórico. E isso tudo serve pra gente, como arquiteto, poder embasar um projeto de restauro para dizer se aquele monumento ele vale a pena ser restaurado ou não, qual vai ser o tipo de função, o que a gente vai querer ressaltar nele na hora de fazer um projeto que vai fazer uma intervenção naquele local. Já é para um público um pouco mais específico, mas é um livro que é muito importante para mim. Com isso, nós fechamos os 5 livros de não ficção favoritos desse vídeo. Ai meu Deus, está caindo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido interessante. Se gostaram, por favor, deixa um likezinho, se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber outros vídeos. E agora eu tenho um link de associada da Amazon. Então, se gostaram de algum livro que eu falei aqui ou em algum vídeo anterior e quiserem comprar também, compre no meu linkzinho que me ajuda a prosseguir com esse canal. E no futuro também é melhorar o equipamento para ter um áudio melhor, uma imagem melhor. É isso. Muito obrigada pela audiência e tchau, tchau!